Bom dia, hoje são 4 de janeiro de 2014, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, essa pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, quero aqui mandar um alô para o internauta Adilson Machado, que mora em Salvador, na Bahia. Ele é meu conterrâneo em relação à região Nordeste, é mais um nordestino, e diz ele aí que gosta de assistir aos meus vídeos. A você aí, Adilson Machado, muito obrigado pela paciência em assistir aos meus vídeos. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo sobre o artigo Revolucionário ou apenas mais um? Aqui está. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Esta edição aqui é do dia 2 de janeiro de 2014, quinta-feira agora passada, né? Hoje são 4 de janeiro. E aqui na página 13, o artigo Revolucionário ou apenas mais um? Este é o terceiro vídeo, que faço sobre este artigo aqui. Quem escreveu o artigo é um advogado chamado Ricardo Medeiros. Aqui está, Ricardo Medeiros. O título é bem claro, ó, diz assim: revolucionário ou apenas mais um? Ele está aqui se referindo ao Papa Francisco, né? Ao Jorge Mário Bergoglio. Ele aqui está se referindo ao Papa e perguntando a si mesmo, né? O Papa Francisco, atual Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um Papa revolucionário ou é apenas mais um Papa? E aqui ele mostra e faz uma comparação entre o Papa Francisco e o Papa anterior, José Ratzinger, o Bento XVI. E ele aqui, o advogado, mostra também algumas mudanças que o Papa Francisco está aí desenvolvendo na Igreja Católica Apostólica Romana. E no finalzinho do artigo, o advogado chega à conclusão de que o Papa Francisco não é um Papa revolucionário, é apenas mais um Papa na história da Igreja Católica Apostólica Romana, mas na questão doutrinária e não na questão administrativa. Pois bem, vamos aqui a mais um item, né? Nos 2 últimos vídeos, no primeiro vídeo sobre este artigo aqui, eu fiz um resumo sobre o homossexualismo. No segundo vídeo, fiz aí um resumo sobre a ordenação de mulheres, né? Que é uma coisa proibida na Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, neste terceiro vídeo, vou aqui abordar rapidamente o problema da relação sexual por parte de sacerdotes católicos apostólicos romanos. Muito bem. Então, volto aqui a 2 trechos aqui do artigo do advogado Ricardo Medeiros, né? Ele diz assim: Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco, né, é tão conservador quanto José Ratzinger em relação à doutrina. O advogado está dizendo aqui que o Papa Francisco é tão conservador quanto o Papa anterior, José Ratzinger, o Bento XVI, mas é conservador em relação à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Quanto às questões administrativas, aí é diferente, porque o Papa está realmente aí provocando mudanças na Igreja Católica Apostólica Romana, mas frise-se apenas em relação às questões administrativas, né? Como temos aí o lado da corrupção no Vaticano, né? Do problema das finanças da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Francisco está aí provocando mudanças. Também ele está aí combatendo ferozmente aí a pedofilia, que antes a Igreja nada fazia, e agora ele está aí acima, né? Levando isso aí a fundo. Também no valor, na questão de riqueza patrimonial de alguns sacerdotes católicos, do luxo em que alguns sacerdotes católicos aí vivem, né? Então o Papa está realmente aí provocando mudanças. Mas mudanças, repito, apenas quanto à questão administrativa. Quanto à questão doutrinária da Igreja Católica Apostólica Romana,
o Papa Francisco, como diz aqui o advogado Ricardo Medeiros, ele é tão conservador, tão amarrado às tradições da igreja, quanto o Joseph Ratzinger o foi. Muito bem. Então, aqui segue mais um trecho, né? Vou aqui explicar rapidamente. Diz novamente aqui o advogado Ricardo Medeiros: o Papa argentino, ou seja, o Papa Francisco, o Papa Chiquinho, lá no Ceará, o pessoal pronuncia assim, Papa Chiquinho, Papa Francisco, tal qual o alemão aqui que ele quer dizer é o Joseph Ratzinger. Pois bem, o Papa argentino, tal qual o alemão, acredita que manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo contraria as leis divinas. E que, por isso, quem comete esse pecado, pecado aqui, o advogado colocou entre aspas, porque pecado não existe. Isso é ilusão. Vai acontecer apenas no meio religioso, né? Esse substantivo aqui, pecado. Pois bem, e não se arrepende, por isso quem comete pecado e não se arrepende, está condenado à danação eterna. Danação eterna também não existe. O cristianismo criou aí também o inferno cristão, né? O inferno cristão ali, cheio de Satanás, demônios, anjinhos com muitas asas, né? Anjinhos maus, etc. Fogo, labaredas de fogo, etc. Esse inferno aí não existe, né? Tudo isso é ilusão da religião cristã também. Como também não existe céu, povoado ali por Deus, por deuses, por anjinhos angelicais, anjinhos maravilhosos, pessoas, entre aspas, santas, etc. Também não existe. Tudo isso é ilusão religiosa. Pois bem, e segue aqui o advogado. Ambos quem? O Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, e o Papa anterior, Joseph Ratzinger, Bento XVI. Então diz o advogado, ambos concordam que mulheres são indignas de ordenação, que sacerdotes não podem ter vida sexual e que métodos contraceptivos devem ser proscritos. Muito bem. Trouxe para cá, eu fiz uma chave contendo aqui os itens apresentados pelo advogado Ricardo Medeiros. Eu coloquei aqui, Igreja Católica Apostólica Romana é contra o homossexualismo, que aqui está, o advogado diz, ó, manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é contra o homossexualismo. A Igreja Católica Apostólica Romana também é contra a ordenação de mulheres, porque aqui o advogado colocou, ó, ambos, ou seja, o Papa Chiquinho e Jorge Bergoglio e Joseph Ratzinger concordam que mulheres são indignas de ordenação. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é contra a ordenação de mulheres. Seguindo aqui, o advogado diz que sacerdotes católicos apostólicos romanos não podem ter vida sexual. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é contra a relação sexual por parte de sacerdotes católicos. E o finalzinho aqui, que a Igreja Católica Apostólica Romana é contra os métodos contraceptivos, né? Que são aqueles métodos que evitam a gravidez. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana é contra o uso da camisinha, é contra o uso do DIU, dispositivo intrauterino, é contra o uso das pílulas anticoncepcionais, etc. Pois bem, então neste vídeo aqui, por causa do tempo, vou agora analisar o item C aqui, ó, a relação sexual por parte de sacerdotes católicos apostólicos romanos. Já analisei nos outros vídeos a ordenação de mulheres e o homossexualismo. Pois bem, agora a relação sexual por parte de sacerdotes católicos apostólicos romanos. Muito bem, ora, aqui é a figura do celibato. A Igreja Católica Apostólica Romana instituiu o celibato. Não vou aqui nem falar sobre o celibato, que isso aí vou deixar para muitos vídeos, né? Quero apenas me ater aqui à proibição da relação sexual aos sacerdotes católicos apostólicos romanos. Os sacerdotes católicos apostólicos romanos estão impedidos de fazer sexo. Estão impedidos de praticar relação sexual. Ora, veja aqui. Ao longo da história da Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo dessa história, vemos facilmente que a visão da Igreja Católica Apostólica Romana em relação à mulher e em relação ao sexo
sempre foi uma visão doentia, uma visão deturpada. Tenho aqui um livro que depois vou mostrar, já mostrei em alguns vídeos, né? O livro de uma teóloga, considerada a maior teóloga do mundo, a Uta Rank-Heinemann, alemã, viva, Uta Rank-Heinemann. Em seu livro Eunucos pelo Reino de Deus, ela mostra ali a visão deturpada, a visão doentia da Igreja Católica Apostólica Romana em relação à mulher e em relação ao sexo. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 2000 anos de existência, via e ainda vê a mulher, o sexo, como uma coisa ainda pecaminosa, uma coisa realmente que deve ser rejeitada, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Essa visão doentia, deturpada, está em sua história sobre a mulher e sobre o sexo. Muito bem, veja aqui o absurdo. Vamos aqui nos ater apenas à proibição da relação sexual por parte dos sacerdotes católicos apostólicos romanos. Padres católicos não podem fazer sexo. Bispos não podem fazer sexo. Cardeais não podem fazer sexo. O Papa não pode fazer sexo. Não pode praticar relação sexual. Tudo bem, a idade dele, né? Mas em relação à idade, isso aí também é relativo. Muitas pessoas idosas praticam relações sexuais. Ora, não vou nem aqui me ater a cientistas, a psicólogos, a sexólogos, a profissionais da área. A coisa é tão simples que qualquer pessoa, a pessoa mais simples do mundo, percebe muito bem que proibir uma pessoa de praticar sexo, proibir o ser humano, que é um animal sexuado e não assexuado, proibir esse ser humano de fazer sexo é uma loucura. É uma aberração. O sexo é uma coisa natural, é uma coisa maravilhosa, excelente para a saúde, uma coisa prazerosa, além de prazerosa, é uma coisa benéfica ao ser humano e até mesmo aos animais irracionais que são sexuados. O homem é um animal sexuado. O homem, por natureza, pratica sexo. O sexo está dentro do ser humano. A vontade de fazer sexo é uma vontade espontânea, é uma vontade involuntária, é uma vontade livre de uma coisa maravilhosa que é o sexo. O sexo não é nada negativo, como diz aí a Igreja Católica Apostólica Romana. O sexo é uma coisa simplesmente maravilhosa que qualquer especialista na área, profissional, sério, propaga livremente por aí. Houve até um tempo em que o ministro Temporão, ministro da Saúde, aqui no Brasil, no governo Lula, ele até brincou aí na imprensa, dizendo que as pessoas deveriam fazer mais sexo, né? Mais sexo, no mínimo aí 5 vezes por semana. Isso aí, palavras de um médico, porque ele sabe que o sexo é uma coisa maravilhosa. Aí vem a religião, em sua profunda ignorância, como eu sempre digo aqui, que a religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Aí vem a religião e essa religião e outras religiões proíbem a prática do sexo, como é que é o caso dos sacerdotes católicos apostólicos romanos. A Igreja Católica Apostólica Romana proíbe a relação sexual praticada aí por sacerdotes católicos apostólicos romanos. Isso é de uma ignorância estupenda. A religião cega o cérebro humano. A ciência traz luz ao cérebro humano. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, analfabeta até, se você perguntar ali o que é o sexo, ela vai dizer que o sexo é uma coisa natural, porque ele é natural do ser humano. Nós temos a libido, nós temos aquela atração por outra pessoa, né? Pouco importa aí, né? Se pessoa do mesmo sexo, né? Ou de sexo diferente. Mas vem a atração ali, vem o desejo sexual, que é uma coisa linda, que faz parte do corpo humano. O sexo é tão importante para a gente quanto a boca, quanto os olhos, quanto as mãos,
quanto os pés, porque faz parte do corpo humano. O pênis que está no homem, ele está ali desde que o homem é homem. A vagina está na mulher desde que a mulher era mulher. O ânus está no homem e na mulher desde quando eles eram homem e mulher. As orelhas estão no homem e na mulher desde quando eles eram homem e mulher. Os cabelos estão no homem e na mulher desde quando eles eram homem e mulher. E assim por diante, a vontade de se alimentar, de comer alguma coisa, está no homem e na mulher desde quando eles eram homem e mulher. E assim por diante. O sexo é uma coisa linda, maravilhosa, que deve ser praticada com responsabilidade, porque o sexo é muito bom para a saúde. Então vem uma religião, você vê o que a religião faz, contra a natureza humana. Obriga seres humanos a não praticar uma coisa que é natural, o sexo. Veja a ignorância da religião, vê tudo de forma deturpada. E ao longo do cristianismo, essa loucura aqui pegou e pegou feio. Muitas pessoas que viam aí cristãos, que líderes religiosos colocaram na cabeça desses cristãos que o sexo era uma coisa feia, hedionda, do Satanás. Muitos cristãos se abstiveram de fazer sexo. Muitos cristãos deceparam o próprio pênis, cortaram o próprio pênis para não fazer sexo, porque era uma coisa do Satanás. Isso está registrado na história do cristianismo, que eu vou mostrar aqui em inúmeros vídeos. Pois bem, então você vê a ignorância. Vem aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua profunda ignorância, ferir a natureza humana, porque o homem é biologicamente, cientificamente, um animal sexuado. Um animal que pratica sexo, o homem. Isso é a natureza humana. Proibir o homem de fazer sexo é como proibir o homem de ver alguma coisa. É como proibir o homem de se alimentar. É como proibir o homem de beber alguma coisa. Porque isso faz parte da natureza humana. É uma vergonha. É uma visão deturpada, doentia do ser humano. Porque a natureza está aí. A biologia nos explica, existem animais que são sexuados, ou seja, que praticam sexo, e animais que são assexuados, que não praticam sexo. O homem é um animal sexuado, pratica sexo. Isso é natural, faz parte da natureza humana. O leão é um animal sexuado, pratica sexo. O cachorro é um animal sexuado, pratica sexo. O gato é um animal sexuado, pratica sexo. Isso é uma coisa natural do ser humano. Não é feia, não é hedionda, não está ligada a Satanás, a demônios, nada. E o sexo, como é uma coisa involuntária, o desejo sexual é uma coisa que precisa ser satisfeita, é uma coisa dentro do ser humano involuntária. O desejo sexual é involuntário, nasce espontaneamente e que deve ser satisfeito. Aí vem uma convenção, uma organização aqui religiosa, a Igreja Católica Apostólica Romana, e proíbe que seus membros façam sexo. Isso é de uma ignorância estupenda. É uma agressão irracional a uma coisa que é natural do ser humano. A relação sexual, o desejo sexual, a libido. Então veja aí a ignorância da Igreja Católica Apostólica Romana, proibindo aí que seus membros, padres, bispos, cardeais, papa, etc., não façam sexo. Veja a ignorância, ou seja, proibindo ali que os seus integrantes não usufruam de um gozo, não usufruam de uma coisa que é natural da própria natureza humana, que é o sexo. Veja a ignorância. Pois aí você vê o que eu digo,
A religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. A religião vê as coisas de forma deturpada, sob uma visão míope. A ciência já é o amor, a ciência já é a compreensão, a ciência explica como as coisas surgem e explica os fenômenos que aí nós vemos, né? O ser humano, um animal sexuado, que pratica sexo, porque a vontade de fazer sexo é uma vontade limpa, bonita, que precisa ser satisfeita com responsabilidade. Já vem uma organização por fora, uma convenção, e ali fere uma coisa que é natural do ser humano. Proibir o ser humano de fazer sexo é tão idiota quanto fosse aí proibir o ser humano de se alimentar, o ser humano de beber, o ser humano de ver as coisas, proibir o ser humano de tocar as coisas, proibir o ser humano de ver o mundo como ele é de forma natural. Portanto, aí, mais uma ignorância religiosa que facilmente aí qualquer pessoa percebe. Até mesmo uma pessoa inculta, né, de pouco estudo, sabe muito bem que o sexo faz parte da natureza humana, né? O pênis é tão importante para o homem quanto os pés, quanto as mãos, quanto a boca, quanto o nariz, etc. Assim como a vagina é tão importante para a mulher, né? Como assim o ânus é tão importante para homem e mulher, e por aí vai. Então você vê o que é a religião, como a religião macula, como a religião inocula no ser humano um veneno terrível, o veneno da ignorância. Muito obrigado.